Olá, professora! Vamos mais um vídeo? Aqui é a professora Helena e eu te ensino técnicas e estratégias práticas para você levar seus alunos de 6 anos a aprender a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso mesmo, em menos de 6 meses, conforme as estratégias que você utiliza em sala de aula, você consegue fazer isso, o aluno escrever textos. E você sabe o que fazer com aquele aluno que chega sem saber nada? Você sabia que tem estratégias certas para você fazer com esse aluno que chega para você sem saber nada? E não tem como falar de um aluno lendo e escrevendo textos sem você trabalhar estratégias corretas com ele para ele avançar. Mas antes de te explicar o que fazer com esse aluno que chega sem saber fazer nada, vamos conversar sobre os níveis de escrita. E a primeira coisa que a gente faz para saber dos níveis de escrita, o que o aluno está sabendo, é a diagnose. E tem um vídeo meu no YouTube onde eu te ensino como fazer uma diagnose. Pois bem, vamos lá nos níveis de escrita. Quais são? Gente, eles são 4. A gente tem que observar e avaliar a criança. O primeiro nível que a gente observa da criança é o pré-silábico. Isso mesmo. A criança vê a figura, você mostra a figura para a criança ali, para ela escrever como ela... do jeito espontâneo, aquilo que ela sabe, porque a criança sabe aquilo que ela põe no papel. Do jeito que ela escreve no papel é o que está na cabecinha dela. Então, é um momento de a gente fazer isso de maneira espontânea, sem ter nenhuma orientação, nenhuma mediação nossa. Então, vamos lá. O pré-silábico, ela vê a figura e faz só umas ezinhos, escreveu alguma coisa aqui. Porque nessa fase a criança ainda não sabe separar letras de números e ainda não tem aquela concepção que a escrita é com letras. É um processo que vai avançando. Avança mais um pouquinho, aí ela fica no silábico sem valor sonoro. Isso mesmo, aqui a criança vê a figura e já sabe que palavras têm escrita, tem letras. E aí ela já vai escrevendo qualquer letra para essas palavras, para essa palavra aqui. Então ela está aqui, ó, sem valor sonoro. Não explicou nada, que não escreveu nada, porque ela não entende ainda. Evolui mais um pouco, a criança passa por silábico com valor sonoro. Olha só a evolução dessa criança que a gente pode observar. Aqui ela vê a figura e já sabe que panela começa com P. Sabe? Que tem N, que tem A. Então ela está começando a entender que pá. Ela lembra, tem P, né? Tem o N, lá, tem o A. Então ela começa a estar aqui agrupando as letras que tem nessa palavra. Então, com valor sonoro. Ela sabe que existe um som quando ela fala panela. E a criança mais evoluída, no silábico alfabético. A criança, quando está no silábico alfabético, ela omite alguma letra. Ou pode ser vogal, ou pode ser consoante, do jeitinho que está pronto na cabeça dela. Então, nós dizemos que a criança vê a figura panela, já escreve a panela, que nesse exemplo que eu estou dando, esqueceu a letrinha E. Mas comum, esqueceu o N? Porque está no processo de construção da sua escrita. E por fim, no alfabético, olha só, a criança já escreve a palavra correta, não esquece nenhuma letra. Então, ela está nesse processo de evolução. Mas aí, o que é não saber nada? O que é nada? Nada é quando a criança chega na sala de aula sem nenhum desses requisitos, está lá no pré-silábico. Aí você tem que trabalhar bastante com ciência fonológica, você tem que estar evoluindo com essa criança. E por que fazer com que o aluno que chega sem saber nada, é importante trabalhar com ele? Qual é essa importância? Primeira coisa é o desempenho da criança. A criança, quando ela chega na sala de aula, que você acolhe bem, que você começa a mostrar para ela o sistema alfabético, ela começa a desenvolver, ela aumenta a sua autoestima, ela muda as perspectivas, a relação às suas dificuldades, porque ela vai evoluindo, ela vai aprendendo, e isso tudo vai fazer com que ela se torne capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses. E aí, nós temos também os benefícios, tá? Os benefícios que a gente faz com esse aluno que chega lá sem saber nada de nada. Qual o benefício que é? Transforma a vida dele. Isso mesmo, gente, a gente consegue transformar a vida de uma criança. Aquela criança que chegou ali sem nada, que vê todos os coleguinhas aprendendo e ele se identifica que não sabe nada. Mas a maneira que você faça isso, você consegue avançar.
E ele consegue perceber que está avançando e tem dentro dele uma satisfação tão pessoal que ele vai estar conseguindo ler e escrever textos em menos de 6 meses, com certeza. Mas você pergunta, Helena, se eu não desenvolver isso, se eu não orientar um aluno que chega na sala de aula, o que vai acontecer com ele? Gente, vai ter dificuldade pro resto da vida. Aquele aluno que você não orienta, que você não acolhe, não trabalha com ele, ele vai ficar sem gostar de ler, sem gostar de escrever, vai ficar bagunçando a sua sala. Porque ele não está aprendendo nada, ele não está evoluindo nada, então ele prefere bagunçar a sua sala do que fazer, porque não sabe fazer, sabe? E ele, sem falar que ele vai ser aquele aluno o resto da vida fraco, que não desenvolveu a aprendizagem. Ele será incapaz de ler e escrever textos até menos de 6 meses. Por que isso? Porque isso tudo vai atrapalhar ele. Então, e você deve estar perguntando, Helena, qual o melhor momento para começar a ensinar aquele aluno que não sabe nada? Primeiro momento disso aí é um vínculo afetivo que você tem que ter com essa criança. Essa criança ela tem que se sentir acolhida, mesmo que ela não sabe nada, mas você vai promovendo a ela uma autoestima de qualquer coisinha que ela fizer em sala de aula, ela está sendo evoluída, ela se sente bem, porque veio o valor afetivo, ela se sente acolhida. E reforço imediato, tá? O que é esse reforço imediato? É você preparar para ela e atividades do nível que ela está. Se você chegou, está no mês de maio, você está com a turma andando, lendo, escrevendo, é hora de você olhar para ela, o que eu vou fazer aqui? Reforço começar hoje, não é para amanhã não, é para hoje. Se organiza e começa, porque assim que ele chega, que você identificou o nível que ele está, é hora de você começar a trabalhar, porque assim você fará desse aluno lendo e escrevendo textos em menos de 6 meses, com certeza. E tem algumas pessoas que às vezes erram na hora que esse aluno chega sem saber nada. O que ela faz? Deixa de lado, deixa que ele acompanhe a turma. Eu não tenho culpa que ele chegou agora. Olha só, se é hora desse menino chegar na escola, se é hora da mãe colocar esse aluno agora, porque quem colocou no início do ano? Gente, essa não é a pergunta de a gente fazer, nem com o nosso comportamento. O nosso comportamento é de quê? De acolher, de avançar. Porque se você deixar ele de lado, isso vai atrapalhar ele a ler e escrever texto em menos de 6 meses, com toda certeza. Porque a criança que é deixada de lado, ela vai bagunçar, ela não vai se interessar, ela vai perceber que você não deu continuidade para ela, você não deu atenção para ela. E isso você vai ver que ela não vai evoluir, ela não vai conseguir ler. E você deve estar perguntando aí, Helena, e qual é o jeito certo? Diga aí qual é o jeito certo. Gente, o primeiro jeito certo de fazer é você conhecer seu aluno. Conhecer o histórico de vida dele, conhecer o nível de escrita que ele está, conhecer por que ele chegou naquela escola, qual é a história dele. Então, o primeiro momento é você estar conhecendo esse aluno, sabendo quem é ele, promovendo ele a falar, a participar. Primeira coisa. Aí você começa com um plano adequado para o nível de escrita dele, tá? Porque ele precisa ler e escrever, tá? Aí você precisa de quê? De um trabalho individualizado para ele, tá? Você precisa incluir ele na turma. Inclua como? Na participação oral, na participação de atividades, em coisas que ele consiga fazer. Isso aí a criança se sente tão bem, porque se é uma criança que não sabe nada porque não foi ensinada, então é o momento de você ensinar, tá? Ou se é uma criança que tem algumas dificuldades cognitivas, é hora de você saber como trabalhar com essa criança. O que eu vou fazer com essa criança para ela avançar, tá? Então, conhecer o seu aluno, organizar o seu plano de trabalho, incluir esse aluno na sua rotina, tá? E avaliar ele sempre. E também muitos elogios, tá bom? Tá fazendo aquele desenho horroroso. Nossa, mas tá lindo. Vamos pintar assim que é melhor? Olha, capricha aqui, sabe? Tá com aquela letrinha que tá difícil. Vamos caprichar aqui? Então, com elogio, com incentivo, a criança sente bem. E isso você fará dela um leitor. Vai ensinar com que ela consiga ler e escrever textos em menos de 6 meses, com toda certeza, certo? E
Qual é o melhor momento, tá? Por onde começar? Primeira coisa, você vai fazer a diagnose de leitura e de escrita. Você mostra lá, sabe ler nada, você passa para onde? Sabe ler o alfabeto? Ela conhece o alfabeto? Já é uma avaliação, tá? Você sabe, se ele não sabe nada, não, mas conhece o alfabeto, legal, sabe quem são as letras, isso já é um ponto positivo. Nossa, não conhece nem as vogais. A gente põe a mão na cabeça, meu Deus, por onde começar? Estamos no mês de maio, essa criança chegou nesse nível para mim. Aí o quê? Preparar as atividades, parceria com a família. Marque reunião com a família, chame a família, converse com a família, mostre para ela a sua diagnose que você fez. Olha só, seu filho está nesse nível e nós temos que avançar com essa criança, porque você viu que que ela tem competência, que ela tem maturidade, que só é mesmo a estratégia, só é mesmo aquela metodologia, aquele jeito de trabalhar, porque tem certas escolas que não trabalham de acordo, a gente respeita, tá? Mas a gente precisa ter a nossa responsabilidade de professora, de quando a gente recebe uma criança sem saber nada, que chegou nas nossas mãos, então aquilo é o nosso trabalho. Se a gente está nessa tarefa de ensinar e temos toda total assim, consciência, ler, escrever é ensinado, então eu tenho que ensinar. Agora, eu tenho que ensinar sozinha? Não, chamando a família com parceria, fazendo as atividades específicas, porque se você deixar na sua sala de aula, ele acompanhar ali só a turma, às vezes ele não consegue, porque ficou coisa lá atrás que ele não aprendeu, tá? E cada semana você vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança, porque a criança que chega no primeiro ano, que ela chega sem fazer nada, sem saber nada, que você começa a trabalhar, dentro de 15 dias ela faz uma evolução maravilhosa. E você vai perceber que rapidinho ela vai conseguir ler e escrever textos em menos de 6 meses. Gente, essa prática eu faço todo ano. Eu conheço todo ano essa prática. Sempre recebemos crianças ali no mês de março, no mês de maio ou no meio do ano também. Tá? Eu tenho aqui o caso do Guilherme, que eu recebi no meio do ano, em maio, aliás, que o Gabriel foi no meio do ano. Então, que nível que estava o Guilherme? Estava silábico com valor sonoro. Então, ele escrevia algumas letras ali para alguns desenhos que eu coloquei na diagnose dele. O que eu fiz? Fiz a diagnose, mostrei, chamei a família, mostrei para a mãe, olha mãe, assim está o Guilherme. Ele está nesse nível, e nesse nível que nós temos que avançar. Você me ajuda? Aí eu mostrei para ela como eu trabalho de fichas que eu faço, que eu tenho um vídeo no YouTube ensinando como você faz o trabalho de fichas. Mostrei para ela como ensinar. Fui na coordenação, peguei as atividades lá do início do ano, sabe? Mandava 2 a 2 todos os dias, ali ó, com ele todos os dias. E tendo aquele momento todos os dias, eu separava 10 minutos da minha aula para chegar com o Guilherme, mostrar as vogais, mostrar as consoantes e trabalhando. Comecei com T, com C, aí a semana. Quando o Guilherme compreendeu, tá? Teve ali desenvolvimento da consciência fonológica, que ele estava conseguindo montar palavrinhas com T, com C, com L, com M, ele já foi evoluindo. Aí tudo que eu ensinava para ele já era lucro, porque eu fazia uma revisão dos sons das consoantes que eu faço todos os dias na sala de aula. O que eu fazia? Colocava o Guilherme lá na frente. Guilherme, presta atenção no som. Aí eu faço com toda a turma, mas com o Guilherme eu queria que ele estava falando mesmo, que ele estivesse lendo, porque era naquela hora da leitura do alfabeto, que estava mostrando ali o sistema alfabético para as crianças, revisando os sons das letras que o Guilherme estava aprendendo. É aquela hora ali que ele estava avançando, porque ele via. Quando chegava ali na hora dele fazer sozinho, ele já estava sabendo. Então, isso foi uma evolução assim, maravilhosa, que o Guilherme produziu texto, gente, com 2 meses. Por quê? Primeira coisa, o Guilherme tinha a maturidade excelente. Estava prontinho para aprender a ler e escrever. Então, fui mostrando para ele, fui com palavrinhas. Depois eu fui ensinando para ele frase, mostrando para ele nem frases segmentadas o Guilherme não escreveu. Por quê? Do jeito que eu ensinei para ele, com a maturidade que ele estava, ele ia conseguindo fazer, certo? Então, melhor dica e hoje, tá? Guilherme comigo aí 6 meses,
ele produz texto numa facilidade. Hoje o Guilherme faz assim, ó, quase nenhuma troca, porque eu faço ele articular a palavra. Quando ele vem com as frases, eu faço ele não, às vezes ele lê, mas não pontua. Eu mostro para ele, olha aqui. Ah, ele já sabe identificar. É o B, né, tia? É o P. Porque essa troca de P e B é muito comum no primeiro ano. É muito comum a criança, porque é tudo articulado, P com B. Então você tem que reforçar isso para a criança. VOF reforça para a criança. Porque é naquele momento que você pede para ela ler, se ela identificar, pronto, e ela vai toda a vida rapidinho, ela vai percebendo e vai vencendo essa troca. E hoje o Guilherme está tanto bem quanto na leitura e quanto na escrita. Mas assim, eu tive o apoio da família, eu tive um trabalho individualizado com o Guilherme para eu ter esse resultado hoje. Eu não deixei o Guilherme lá na sala acompanhando a turma que já estava lá na letra R, não. Eu voltei lá atrás e coloquei ele de acordo com o nível da turma. E isso a gente faz como? Com esse olhar diferenciado. Dica para você que quer tirar aquele seu aluno. Sabe aquele seu aluno lá do zero? Que você chega na sala de aula e fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Então, primeira coisa, você vai fazer a sua diagnose com ele. Você vai identificar ali, está nesse nível? Trabalhar bastante consciência fonológica com ele. Com a turma toda, onde você coloca ele em evidência para estar ali atento, porque a criança, ela se dispersa muito rápido. É comum, sim, é comum a criança dispersar muito rápido. Se você não colocar ele na frente, ele brinca com o lápis, ele conversa com o colega do lado. Eu tenho o Gabriel assim, o Gabriel só funciona quando eu coloco ele na frente agora e quero ver ele falando, sabe? Eu estou olhando para o quadro e olhando para o Gabriel, olhando para o quadro e olhando para o Gabriel. Eu faço assim, porque se você não fizer assim, ele dispersa. Rapidamente seu aluno dispersa. É comum, criança, porque o coleguinha é mais importante que você naquele momento, gente. Isso é uma realidade assim de todos os anos, certo? Tem aquele que é concentrado, que ouve, que presta atenção, mas tem aquele disperso. E é aquele lá disperso que a gente tem que ficar com o olho nele, certo? Então, essa dica número 1, trabalhar bastante consciência fonológica. 2, fazer um trabalho de atividades individualizadas para esses alunos, tá? 3, trabalhar todos os dias 10 minutinhos com eles de trabalho de fichas. No trabalho de fichas, o que é que você trabalha no trabalho de fichas? Trabalha consciência silábica, consciência de palavras e consciência fonêmica. A criança que tem bem desenvolvido tudo isso, ela escreve assim, ó, rapidamente. Ela consegue ler muito mais rápido. Você consegue fazer com que ela leia e escreva em 6 meses, numa facilidade, leve, porque não precisa você estar desesperada. Se você vai trabalhando cada dia um pouquinho com ele, ele vai fluindo, sabe? Então, é a estratégia, é a maneira como você trabalha, é o jeito que você apresenta essas atividades, é que você vai conseguir que esse aluno, ou que não sabe nada, ou que sabe alguma coisa, ou que sabe muito pouco, mas que você consiga chamar ele, avançar ele para o nível de todos, da maioria que está ali lendo e escrevendo textos. Então, difícil? Não, é só estratégia, maneira de fazer trabalhar, como você vai trabalhar, certo? Agora eu vou responder 2 dúvidas muito comuns. A primeira dúvida comum é, estou no meio do ano, recebo um aluno lá que praticamente não está sabendo nada. Eu já estou lá trabalhando sílabas complexas. O que fazer com essa criança? Estamos lá, início de agosto. Turma andando, fluindo, lendo, escrevendo, produzindo textos. E eu recebo essa criança. E vou ver o nível que ela está, silábico com valor sonoro. O que fazer? Olha só, perceba, ela está assim, ó, omitindo as letras, sabendo como escrever algumas palavras simples e o que fazer. Gente, aqui nesse caso, você tem que voltar com ela, mas não dá para ter tanta atividade, não é mesmo? Então você volta no essencial aqui de 3 sílabas, 3 consoantes com ela. Pega firme ali o mês de agosto todinho nessa revisão, escolhe ali o básico que ela tem que aprender e trabalhar bastante consciência fonológica com ela, para ela evoluir. E ao mesmo tempo, volta nas sílabas simples e ensina as sílabas complexas. Volta nas sílabas simples e ensina as sílabas complexas. Isso todo dia, porque ele tem que aprender, ele tem que evoluir,
certo? E aí você vai dando atividade para ele evoluir e reunião com a família. Põe a família para ajudar você, porque você sozinha não consegue, porque não adianta nada. Você trabalha em sala de aula, o menino leva o dever para casa, não faz nada. Vai aprender? Não, não vai aprender, tá? Então, ele só vai ter sucesso, ele só vai evoluir a partir do momento que você manda atividade para casa, ele volta com a atividade pronta. Manda atividade de novo, ele volta. Vai na sala de aula, a criança faz tudo. Aí sim, essa criança evolui, tá? Agora, se ele está lá, no meio do ano, não faz atividade, não produz em sala de aula, aí sim, aí é hora de a gente chamar a direção, marcar e investigar. Será que essa criança também não tem alguma coisa? Muito. Então a gente tem que ser essa expertise em tudo, olhar todos os níveis, todas as dificuldades dessa criança para que ela aprenda e evolua e chegue no final do ano lendo e escrevendo textos. Outra dúvida. Qual a diferença do aluno que não sabe nada com dificuldade cognitiva? Veja bem, se você tem um aluno, não sabe nada, você ensina, ele não aprende. Aí você muda a estratégia de ensinar na sala de aula, não aprende. Você mostra só as vogais, não aprende. Você vem trabalhando consciência fonológica, a imagem só de vogais. Você ensina hoje, aí volta amanhã, já se esqueceu. Esqueceu o que você ensinou ontem. Você trabalha de novo. Aí você mostra outro tipo, vai no alfabeto todos os dias e a criança não consegue avançar. Aí tá, essa criança não sabe nada porque ela deve ter ali, tá sinalizando uma dislexia, algum transtorno. Aí é hora de quê? Chama a família, tá? Faz uma reunião, mostra para a mãe que aquela criança está sinalizando alguma coisa. Nós somos professores e ao mesmo tempo a gente tem queixas. A gente não pode avaliar nada, falar isto é, a criança tem, a criança é. Mas a gente pode apontar, ela está sinalizando que não tá, a memória dela não está legal, precisa de acompanhamento, uma equipe multidisciplinar. Quem é a equipe multidisciplinar? É a fono, porque a criança precisa passar por uma fonoaudióloga, que eu já falei várias vezes, a fono é a nossa maior amiga, porque ela trabalha atividades específicas para desenvolver a linguagem e a escrita da criança, muito maravilhosa, amo todas as fonos que passam por mim. Depois, o psicólogo. Depois, o neurologista para ver se não tem nada na cabecinha da criança. Depois, um psicopedagogo para saber a maneira que trabalha com essa criança. Tudo isso é uma equipe que nos apoia, que nos orienta, onde a criança cresce, a criança aprende. Porque tem crianças que realmente ela não sabe nada porque passou pela educação infantil. Quando chega na alfabetização, no primeiro ano, aí que a bomba explode, né? Porque aqui no primeiro ano é que a gente vai ver as queixas e é a hora da verdade. É hora do beabá completa ali, ler e escrever mesmo. E se a criança, você trabalha, você ensina e não sabe, não sei, sabe? Aí é hora da gente fazer esse trabalho aí com a família. Chamar, pedir exame, pedir diagnóstico, porque aí, com todo esse apoio aí, a criança vai evoluir. Tem crianças que são capazes de aprender a ler e escrever. Toda criança é capaz de ler, aprender a ler e escrever. Umas demoram mais, devido à parte cognitiva, sim. Agora, quando é da parte assim de ensinar, de estratégias, de mediações, aí é a nossa parte. Agora, quando tem essas crianças que não sabem nada porque algum transtorno, é esse momento que você tem que fazer. Então é isso, professora. Se você gostou, deixa um like e compartilhe com outras professoras. Beijos, até a próxima.